Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quais são os melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Eu realmente já li mais de 100, 150 livros fácil assim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Na infância eu lembro de ler Querido Diário Otário, acho que é esse o nome do livro. Enfim, eu amava. Eu lembro que tinham, acho que 12 livros da saga. E assim, eu li todos. Eu amava essa série. Então eu fui crescendo, continuando o hábito da leitura. É claro que em épocas de vestibular ficava um pouco mais difícil de manter a leitura, mas eu sempre fui uma pessoa que li muito. Desde pequena eu leio romances. É meu gênero literário favorito. É o que eu mais amo ler. Leio livros de desenvolvimento pessoal, só que é uma leitura que eu tenho mais dificuldade em manter a constância, então eu preciso ser bem realista nas metas que eu faço em relação aos livros de desenvolvimento pessoal. Agora, romance é comigo mesmo. Gente, é só me dar um cafezinho, um livro, que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Se eu estiver demorando pra te responder no WhatsApp ou no Instagram, é por causa disso, eu vou estar lendo. Bom, eu já falei aqui em algum vídeo do canal que eu sou libriana. Então, pra mim, é muito difícil escolher livros. Livros favoritos. Eu tenho uma dificuldade em selecionar os meus livros favoritos. Mas eu tentei aqui ao máximo definir 10 livros que, na minha visão, são os melhores que eu já li em toda a minha vida. Eu separei alguns livros que realmente me tocaram muito e que, assim, explodiram a minha cabeça. Eu fiquei dias depois que eu finalizei a leitura pensando nele. Então vão ter livros desse tipo, mas também vão ter os meus clichês que eu amo aqui nessa lista também. E tá tudo bem. Mas também vão ter livros que eu já li mais de uma vez. Só por esse fato de eu ter conscientemente escolhido ler um livro pela segunda ou terceira vez, eu já considero ele um favorito. É isso. Chega de enrolação e bora começar essa lista. Outro ponto. Eu já ia começar a falar, mas eu lembrei de mais um ponto. Eu não sou capaz de ranquear os meus livros favoritos. Porque é isso, gente. Já foi difícil escolher só 10, quanto mais definir do primeiro ao 10º. Então, é isso. A ordem tá aleatória. Se algum for muito especial, eu vou dizer aqui. Mas, basicamente, todos são livros que eu amei muito e que estão ali no top 10. Ai, meu Deus. Mas é isso. Então, pra começar a lista de favoritos, eu trouxe aqui um clássico que talvez seja o único que fuja um pouco mais do romance romântico, mas que não foge tanto assim, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E ele entra na lista dos livros que eu já li mais de uma vez. Eu amei muito, gente. Meu Deus. Sério, eu acho que ele tá entre os livros que eu imploro para as pessoas lerem. Eu acho que ele, mais alguns dessa lista, eu realmente, assim, eu peço, falo, leia, por favor, que você não vai se arrepender. Eu li esse livro em 2019, eu li pelo Kindle e é um outro ponto importante, né? Porque tem certos livros que eu leio pelo Kindle e eu amo tanto a ponto de querer comprar o livro físico. E esse daqui foi um deles. Então, enfim, comprei em 2019 e no ano passado eu fiz a releitura desse livro com o meu marido. Então, assim, foi uma conquista conseguir fazer ele ler um dos meus livros favoritos e, gente, ele também amou. Não vai ter ninguém que não vai gostar desse livro, entendeu? Gente, é assim, maravilhoso. Então, aqui a gente tem uma atriz super famosa dos anos 80, assim, ela era um ícone da época
e nos dias atuais ela já é uma idosa e ela quer alguém para poder contar a história dela, né? Escrever a biografia dela. E aí ela escolhe uma jornalista para poder contar a história dela. Então, basicamente, o livro ele é dividido nos 7 maridos da Evelyn. E assim, gente, a gente dá risada, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado e, enfim, triste. São muitas emoções aqui nesse livro. É um livro maravilhoso. A escrita dessa autora também, assim, é de tirar o fôlego. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo foi o único livro que eu li da Taylor. Eu sei que tem muitos livros maravilhosos dela também. Eu pretendo ler eles. Por enquanto, só li esse daqui e eu posso, enfim, afirmar com 100% de certeza que você vai amar o livro. Gente, é sério, de verdade. Só leiam, porque, assim, a história vai ficando tão envolvente que você precisa continuar o próximo capítulo. Você não consegue parar porque você precisa descobrir, você precisa entender o que aconteceu, a história dela, enfim, gente, leiam e depois me agradeçam. Queria trazer aqui também na minha lista de favoritos uma leitura recente. Eu até fiz um review desse livro aqui no canal, que é Um Amor Problemático de Verão, da Ellie Hazelwood. Só tenho a dizer também que amei esse livro. Eu vou ser muito repetitiva nesse vídeo porque eu amei todos os livros que estão aqui, gente. Então, assim, eu realmente vou falar com muita emoção, vou falar que amei, que o livro é maravilhoso. Então, vocês ignorem esse fato de eu ser repetitiva nesse vídeo. Esse livro aqui da Ellie, a gente vai ter a abordagem, né, da diferença de idade. Tem a Maya, que é a protagonista feminina do livro. Ela tem 23 anos. E o protagonista masculino é o melhor amigo do irmão dela, que é o Connor. E ele tem 38 anos. Se você gosta de livros, né, com clichês de melhor amigo do irmão, diferença de idade e uma química absurda, leia Um Amor Problemático de Verão. Eu até comentei, né, no meu vídeo, vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês assistirem, se vocês tiverem mais interesse. Falando aqui, principalmente, né, da maior questão do livro, que é a diferença de idade, porque não é uma diferença pouca, né, são 15 anos entre eles. Eu achei que ela foi muito responsável, ela teve muito cuidado na hora de abordar essa temática. Eu não costumo ler livros de diferença de idade, não me pega muito, mas esse daqui eu amei muito. Eles têm uma relação de amizade, que eles se distanciam por um motivo, mas eles já têm essa conexão. Então, enfim, é uma química maravilhosa. O livro se passa na Itália, em Sicília. E assim, a forma que a autora foi descrevendo, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ir pra Sicília pra ontem. A protagonista feminina desse livro é assim, de aplaudir de pé. Ela tem 23 anos, mas ela é uma mulher muito madura. Assim, ela é realmente muito autêntica, ela é sincera, ela é engraçada. E, enfim, eu amo personagens femininas que são assim, desse jeitinho. Então é mais um ponto que eu também amei no livro. Acho que vale muito a pena a leitura. É claro, né, eu já li outros livros da autora que eu também gosto, assim, A Hipótese do Amor, o clássico dela, né? É um livro muito, muito, muito bom, mas eu não podia colocar outro livro da Ellie que não fosse esse daqui. Próximo livro da lista é O Experimento do Amor Verdadeiro, da Christina Lauren. E eu também... Vocês sabem o que eu vou falar, né? Eu amei esse livro. Mas eu amei. Aqui a gente tem a Fizzy, que é autora de romances, só que no caso, ela não acredita no amor. Ela nunca se apaixonou.
Então, ela vive nesse embate de escrever romances, mas não acreditar no que ela, enfim, no sentimento. E ela é convidada para ser a protagonista de um reality show de namoro. E aí entra o Connor, que é o produtor desse reality show, que no caso ele faz documentários sobre o meio ambiente, mas o, enfim, chefe dele pediu pra ele, pediu não, né? Pediu, obrigou ele a dirigir e produzir esse novo reality show de namoro. O engraçado aqui é que eles pegam arquétipos de homens. Então, por exemplo, dos 10 participantes, a gente vai ter o nerd gato, o bonzinho, o bad boy tatuado, enfim, gente, e é muito engraçado. Ela tem encontros com cada um deles, as pessoas, né, que assistem o programa, que vão eliminando os participantes. Eu acho que é isso mesmo. Mas é muito bom, gente. O tanto que eu dei de risada com esse livro, sério, é surreal. É muito, muito, muito bom. Eu amei esse livro. Obviamente, né? Não preciso nem dizer aqui. A Fizzy vai se apaixonar pelo Connor e ele também por ela, né? Eles ficam nessa de tipo, eles não podem se apaixonar porque ele tá produzindo o programa. Ela tá ali pra poder encontrar o par dela, sendo que deve ser entre os 10 participantes. Aqui, a personagem feminina, ela também é muito autêntica. Ela fala abertamente das necessidades dela, das vontades dela, e é isso que eu gosto de ler num romance, assim. Hoje em dia, eu gosto de ler livros com personagens femininas que têm essa autenticidade e que são muito decididas. Então, enfim, eu amei esse livro. Aqui os capítulos são alternados, então a gente tem os dois pontos de vista, tanto da Fizzy quanto do Connor. E, enfim, gente, recomendo demais a leitura. Eu dei muita risada. A química entre eles também é algo assim de deixar sem fôlego. Então, assim, é muito bom. O próximo livro é também uma leitura recente, que é 7 anos entre nós. E, gente, esse livro com certeza tá entre o top 5 dos livros daqui. Eu não conseguia parar de ler. É um livro que, se eu esbarrar em você na rua, da mesma forma que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu também vou esbarrar em você e falar: leia 7 anos entre nós, porque se você gosta de romance, você precisa ler esse livro. Algo que eu acho que, na verdade, eu deveria comentar também. Todos esses meus livros favoritos e os melhores livros que eu já li são muito relativos, né, gente? Pode ser que vocês não tenham o mesmo gosto que eu, ou então que o livro não te toque da forma que ele me tocou. E é importante a gente respeitar isso, né? Porque a leitura, ela é muito individual. Pode ser que um livro que eu tenha amado, que eu chorei, que eu fiquei dias pensando nele, para vocês pode ser que não tenha causado, não tenha tocado vocês dessa forma. E tá tudo bem. Era só um parênteses que eu queria trazer aqui, porque a leitura, ela é individual e é por isso que é tão bom ler, né? Cada um tem a sua visão, uma interpretação, e isso é maravilhoso. Mas continuando, aqui a gente tem a Clementine, que é assessora de imprensa de uma editora de livros, e é algo que eu amo quando tem isso em livros. Pessoas que trabalham em editoras de livros, eu gosto muito. E, enfim, ela tá se mudando pro apartamento da tia dela, que faleceu. Porque essa tia deixou o apartamento pra ela como herança. Só que a tia sempre falou que o apartamento era mágico. Que em algum dia você podia entrar e voltar 7 anos atrás ou encontrar alguém que esteja 7 anos à sua frente, né, do seu tempo. Até o dia que ela entrou no apartamento e ela deu de cara com um homem, que é o Ivan.
O Ivan, no momento que eles se encontram, ele foi pra Nova York, né? Ele se mudou pra Nova York, tá sublocando o apartamento da tia. Só que ele tá, na verdade, há 7 anos atrás do tempo atual da Clementine. E eles se conectam de uma forma, assim, maravilhosa. E, obviamente, eles se apaixonam. É o apartamento que escolhe qual é o momento que ele vai voltar, né? No tempo ou então ir pro futuro. Aqui a gente tem muitos encontros e desencontros. Até aqui na capa do livro eu acho que resume super bem o que esperar do livro, que é, às vezes você encontra o amor no lugar certo, mas na hora errada. Então, assim, gente, esse livro é sensacional. Como eu falei, ele tá no top 5 dos meus livros favoritos. Realmente foi um livro que, assim, eu tentei ler com calma, tentei ler devagar para poder aproveitar a leitura. Assim, eu tava assim, eu não quero que o livro acabe, mas eu não consegui, eu devorei o livro e é algo que esse livro ele me tocou foi que a Clementine, ela tá num momento da vida que ela acha que ela sabe o que ela quer pra vida dela, assim, profissionalmente. E aí ela começa a refletir, ela começa a se questionar. Enfim, a forma como ela descreveu os sentimentos dela foi, assim, eu me identifiquei muito, porque foram sentimentos que eu também tive. Então, eu também amei o livro por conta dessa temática, né, dessa abordagem que ela traz também. Foi um abraço, me senti abraçada com esse livro, de pensar, meu Deus, eu não tô sozinha, não sou a única que me sinto dessa forma. Mas falando do romance em si, eles têm uma história muito bonita, eles são, assim, um dos meus casais fictícios preferidos. E eu amei, gente, sério. Não consigo nem falar muito sem dar spoiler, mas eu amei. Amei e só leiam também. O próximo livro é Amor em Manhattan. E assim, gente, eu adoro essa série de livros. Da mesma forma que a gente teve em Um Amor Problemático de Verão, aqui a gente também vai ter o clichê de melhor amigo do irmão, que é um dos meus clichês favoritos. Eu gosto muito de ler esse tipo de romance. Aqui a gente vai ter a Paige, que ela tá abrindo uma loja de floricultura, e o Jake, que é o melhor amigo do irmão dela, que vai estar querendo investir na empresa dela, basicamente. Tem muito tempo que eu li esse livro, mas assim, eu já li ele mais de uma vez e eu amei esse livro, gente. A química entre os dois é assim, surreal, surreal. Tem muita pimentinha nesse livro também, é importante ressaltar. Mas é o primeiro livro de uma série de 6 livros, se eu não me engano. Na verdade, eu li 5 livros dos 6 dessa série, só não li o último, se eu não me engano. Mas, assim, de longe, o meu preferido é o primeiro. Química Absurda, pra quem tá numa ressaca literária, eu acho que é um livro muito bom pra você ler, porque ele te prende, assim, desde o começo, é aquela leitura leve e fluida, e que você não precisa pensar em muita coisa. Então, é assim, maravilhoso. Eu amei. Bom, o próximo livro que eu quero trazer aqui pra vocês, eu já li 3 ou 4 vezes. Mas, na verdade, eu acho que eu li 3 vezes. 2 vezes em português e uma em inglês. Porque, gente, é muito legal para quem quer estudar mais uma segunda língua, independente de qual seja, você ler livros que você já leu nessa língua. Então eu já li O Acordo 2 vezes em português e uma em inglês. Não precisa ler 2 vezes
o livro, né? Você pode depois ler uma segunda vez já em outra língua. Eu li em português 2 vezes porque eu sou doida. Mas é legal porque você já sabe o contexto da história. Você já entende o que está acontecendo. Então, é bom para treinar o estudo da língua. Eu acho que até incentiva, né, você a se desafiar a ler livros, enfim, pela primeira vez em outra língua. Depois disso, eu comecei realmente a ler livros mais em inglês. Então, isso é muito legal porque no Kindle Unlimited tem muita opção de livro em inglês. Já li vários lá e é muito bom, assim, realmente me ajuda a me desenvolver, a estar em contato com a língua. Então, enfim, só uma dica para quem quiser. Então, O Acordo com certeza é um dos meus livros favoritos também, porque, enfim, de clichê aqui nós temos o quê? É o sport romance. Então, assim, gente, eu amo ler livros de esporte. Aqui em Um Acordo, a gente vai ter o Garrett, que é um jogador de hóquei. Aquele, gente, é um clichêzão mesmo. É o mais famoso lá dos jogadores de hóquei e capitão do time. Lembrei a palavra que eu queria. E a gente vai ter a Hannah como protagonista feminina. Eles vão fazer o quê? Um acordo. Não me diga. Mas assim, eles vão fazer um acordo porque o Garrett precisa de ajuda para poder passar numa disciplina da faculdade. Então ele precisa estudar muito para uma determinada prova, precisa aprender a matéria para poder não ser reprovado. E a Hannah, ela entende muito dessa disciplina. Então eles vão fazer um acordo dela ajudar ele a estudar para essa prova. E ele vai ajudar ela com aulas de sedução, vamos dizer assim. Ai, gente. Ela fica nervosa quando ela fala com alguém, né, que ela esteja com interesse. E ela tem interesse em uma pessoa da faculdade, só que ela não consegue falar direito com a pessoa. Então, o Garrett vai ajudar ela nesse quesito. E aí, a gente já sabe, né, a química deles é assim... Ai, gente, muita pimenta, tá? É bom avisar aqui também. Tem muita pimentinha nesse livro, em todos dela tem muita pimenta, mas é muito bom, é muito bom. Assim, entra na categoria também de que é um livro que você... não precisa pensar muito, não é um livro pesado, você ri em diversos momentos, é aquele clichê mesmo de sport romance. Gente, eu amo esse livro, se deixar eu vou continuar lendo ele pela 4ª vez. Pra continuar nessa onda de sport romance, eu queria também trazer um aqui, que é um sport romance que eu amei também. Ai, gente, esse livro é muito lindo, sério. Que é Táticas do Amor, da Sarah Adams. E... ai, meu Deus, eu amei. Novidade, eu amei esse livro, gente. Aqui a gente vai ter o clichê de sport romance, também vai ter aqui amigos que se apaixonam. Então, assim, ele é apaixonado por ela e ela é apaixonada por ele, mas, obviamente, nenhum dos dois sabe dessa informação, porque eles ficam escondendo. Até que, por algum motivo, eles precisam fingir um namoro. Então, assim, gente, aqui é aquele clichê maravilhoso. Esse livro é puro clichê, sim, mas eu amo, é isso. A questão aqui, esses últimos livros que eu tô recomendando, é aquela leitura leve, você não precisa pensar nos estresses do trabalho, você não precisa pensar nas coisas que estão, sabe, martelando aí na sua cabeça, porque é um livro para você relaxar. A gente vai ter aqui uma bailarina, ela é professora de balé, e ele é jogador de futebol americano. E aí eles vão ter que fingir esse relacionamento, só que os amigos dele ajudam a literalmente fazer uma lista de coisas para ele conquistar ela. E aí, essa lista aparece até aqui no final do livro. É muito engraçada, gente.
Vou mostrar pra vocês. Olha só, é muito bom. São o quê? As táticas do amor, entendeu? Aí, ó, número 1, mãos dadas. Número 2, guerra de comida. Ai, gente, é muito bom. Mas é isso, gente. É clichê puro esse livro, mas também é muito lindo ver a relação de amizade que eles têm. Eles são melhores amigos. E, enfim, melhores amigos que se apaixonam, a gente sabe que vai ser aquele livro que deixa a gente com o coração quentinho. Então, eu também amo a escrita dessa autora. Depois que eu li esse livro, eu acho que eu li mais uns 4 ou 5 livros dessa autora, assim, de uma vez. Tudo que ela estiver lançando, eu vou ler e é isso. Gente, eu esqueci de comentar. A autora de Amor em Manhattan, ela também escreveu um dos últimos livros que eu li, que foi Vocação Verão. E, gente, eu amei. Também amei, mas queria o quê? Escolher só um dela pra poder indicar. Mas, gente, por favor, também leiam esse livro. É um livro maravilhoso, conta a história de 3 mulheres em fases diferentes da vida. Uma tem 81 anos, a outra tem 40 e pouco e a outra tem 25. E elas vão se ajudar de alguma forma. São capítulos alternados entre cada uma, então você fica querendo ler pra poder saber o que aconteceu com uma, com a outra. E traz vários pontos que nós mulheres precisamos refletir em relação à nossa vida, às nossas responsabilidades, que nem tudo é nossa responsabilidade, que a gente não precisa abraçar o mundo, enfim, é muito bom. Também deixo aqui a minha recomendação. Como eu falei pra vocês, não ia conseguir ficar dentro dos 10 livros, mas tem certos livros que eu preciso falar e é isso. Vida que segue. Um outro livro que, assim, é um dos melhores livros que eu já li, que eu li esse ano de 2025, é Desvios do Destino. E, gente, a história daqui, a gente tem a Nora como protagonista feminina, que tá viajando com uma amiga, que é a Louise, que no caso, é a avó do Beck, que é o protagonista masculino. E as duas estão fazendo só loucuras nessa viagem, tipo assim, vivendo o hoje, porque basicamente o lema do livro é Viva o Hoje. Então, assim, elas estão acampando no meio do mato, saltando de paraquedas, nadando pelada na praia. Ai, socorro. Só que o Beck, ele fica muito incomodado com isso, porque, no caso, a avó, ela tá doente e ela não quer fazer tratamento, porque, enfim, ela quer aproveitar a vida dela e é isso, e ele não consegue entender essa questão, né? O Beck, ele não conhece a Nora, nunca viu ela pessoalmente. E aí ele foi atrás da avó em algum momento, só que antes de encontrar a avó, ele quase fica com uma mulher linda e maravilhosa, que no dia seguinte ele descobre que é a Nora. A química entre os dois também é absurda. Ele é um livro bem hot, são muitas pimentas aqui nesse livro, mas a história de amor, quando eu digo amor, não é só entre eles dois, porque obviamente a gente sabe que eles são o casal da história, mas também de amor entre a Nora e a Louise, que são muito amigas, a história de amor entre o Beck e a Louise, então o amor de neto e avó, né, no caso. Então, assim, é um livro muito especial. Ele traz uma visão mais leve sobre a morte, traz reflexões de como é importante a gente viver o dia de hoje e aproveitar cada momento da nossa vida. Assim, é um livro super apaixonante, é lindo e eu não consegui parar de ler, gente. Assim, desde a primeira página o livro me prendeu. É uma recomendação muito válida aqui, porque realmente tá entre os melhores livros que eu já li. Com certeza é um dos meus favoritos também. O penúltimo livro que eu queria trazer pra vocês
é esse daqui, Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, que no caso é o último livro que eu li. E no caso foi o primeiro livro que eu li dessa autora. Ela é super famosa, mas eu nunca tinha lido livros dela, então quis começar por esse daqui. E assim, gente, vocês já sabem. É maravilhoso. Aqui o protagonista masculino, o Justin, ele vai fazer um post numa rede social dizendo que ele é meio que amaldiçoado, porque toda pessoa com quem ele fica ou namora termina com ele e logo depois essa pessoa, essa ex-namorada, encontra o amor da vida dela. A Emma, ela se identifica completamente com isso porque acontece a mesma coisa com ela. Eles vão entrar em contato, vão conversar, eles têm uma ideia meio doida para poder quebrar essa maldição. Eles vão ficar juntos por um tempinho, fazer alguns pré-requisitos que cada um tem de encontros, né, que eles fizeram. E aí, obviamente, eles vão se apaixonar. A Emma, ela é uma enfermeira itinerante, então ela tá sempre viajando, ela nunca fica em um lugar só, mas ela vai pra Minnesota, que é onde o Justin mora, para eles poderem quebrar essa maldição. A Emma, ela é uma pessoa super empática, ela tenta sempre ver o melhor nas pessoas. Ela é uma pessoa com muitas feridas, com muitos traumas, que nem ela mesmo consegue reconhecer alguns deles. E o Justin também, ele tá passando por um momento na fase da vida dele com várias questões familiares que ele precisa, né, assumir certas responsabilidades, já que no caso eles encontram muito conforto um com o outro. É bem aquilo de sua casa é uma pessoa, de você se sentir tão confortável, tão em paz e seguro. Não é o ambiente em si, né? Mas é você estar com a pessoa certa. Eles encontram esse espaço seguro na relação deles. A escrita da autora, ela traz um romance muito maduro. Não é um livro muito hot, tá? Mas a química trabalhada entre eles é muito, muito, muito forte. A declaração de amor entre eles é muito linda. Me deixou muito arrepiada, assim, porque quando eles estão descrevendo os sentimentos deles, eu achei que foi muito linda a forma como eles retrataram o amor. Eu acho que é importante, né, ressaltar que o livro, ele aborda alguns temas. Inclusive, a autora, ela deixa isso logo nas primeiras páginas do livro. É importante, né, avisar, pode ser que desperte algum gatilho em certas pessoas. Aqui ela fala sobre ataque de pânico, ansiedade, estresse pós-traumático, depressão, problemas, né, de saúde mental, parentalidade tóxica e negligência infantil. Mas ela consegue abordar com muita delicadeza temas que são muito da realidade, né, e que podem tocar de uma forma muito profunda em certas pessoas. Então, assim, eu achei que ela escreveu super bem quando ela abordou esses temas aqui. E eu amei, gente. Eu acho que vale todo o hype que esse livro tá tendo. É um livro que eu também dei risada lendo, apesar de ter tantos pontos fortes, né, e pesados mesmo aqui no livro. Mas é assim, é lindo, a história de amor é maravilhosa também. E é isso. Queria deixar o melhor pro final, porque esse daqui, com certeza, é meu top 1. Se eu tivesse que escolher um livro pro resto da vida, seria esse daqui, que é Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros. Não sei como é que fala o nome dela, gente. Mas é a mesma autora de Quarta Asa, que inclusive está na minha lista para poder ler. Mas o que eu posso falar desse livro? Só que vocês precisam ler. É um livro que também eu chorei com ele. É um livro muito emocionante. Assim, ele desperta tanta coisa em você que não sei nem explicar. Aqui a gente vai ter a Geórgia, que vai estar
passando por um processo de divórcio e ela vai voltar para casa da bisavó dela, no Colorado. Bom, e quando ela chegar na casa, ela vai encontrar o Noah, que é um escritor super famoso que tá lá para poder escrever a história da bisavó dela. A gente vai ter aqui capítulos alternados entre o passado, que vai ser contando a história da bisavó da Geórgia, que é a Scarlett, com o bisavô dela, e capítulos dos dias atuais, que vai ser a Geórgia e o Noah trabalhando ali juntos, poder escrever a história da bisavó da melhor forma possível. A Scarlett, que era a bisavó da Geórgia, ela também era uma autora super famosa, muito famosa. Então, o Noah quer muito poder escrever a história, né? Terminar a história de uma das inspirações da vida dele, né? No mundo da escrita. E, obviamente, né? Aqui a gente vai ter também uma química absurda. Vocês devem estar cansados, né? De eu falar isso. Mas a química entre esse casal também é maravilhosa. O livro, você se apaixona tanto pela história do passado da bisavó da Geórgia, quanto a história da Geórgia em si nos dias atuais. Então, são capítulos alternados, mas que você fica super ansioso para saber o que aconteceu em cada um, então você não consegue parar de ler. Eu não consigo nem falar muito aqui sobre esse livro sem dar spoiler, mas se eu tivesse que escolher só um para poder indicar aqui para vocês, com certeza eu escolheria esse daqui. É o melhor livro que eu já li na minha vida inteira. Foi um livro que eu finalizei a leitura e eu fiquei realmente dias pensando nesse livro. Então, queria deixar aqui o último livro sendo o meu livro favorito da vida inteira, que, enfim, me marcou demais. Eu amo muito esse livro. Eu queria poder falar mais sobre esse livro, mas eu sinto que eu não consigo falar dele sem dar muito spoiler. Se vocês querem ler um livro muito bom, maravilhoso, de romance, leiam Tudo que Deixamos Inacabado. Acho que é importante falar também que a história da Scarlett com o bisavô da Geórgia se passa na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um cenário de guerra no passado e nos dias atuais a gente tem a vida de hoje. Mas os capítulos no passado se passam na guerra, a história te prende do começo ao fim. E o fim, meu Deus. Ai, meu Deus. É isso. Esse daqui é 6 estrelas. 6 estrelas pra esse daqui. Amo demais, meu Deus. Eu acho que esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo demais do que eu esperava. Se você ficou até o final, muito obrigada pela paciência e por me escutar. Mas assim, eu me empolgo demais falando dos livros que eu amo. E foi como eu falei, tem livro aqui que vai te fazer explodir a cabeça, você vai ficar dias refletindo sobre ele. Tem outros livros que são clichês só pra você poder ler, abstrair e, enfim, aquecer seu coração. E esses são os meus livros favoritos, os que deixam meu coração quentinho e que eu falo com um sorriso no rosto sobre eles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de me contar aqui nos comentários. Me conta também se vocês já leram algum desses livros ou se vocês querem ler eles. Também não deixe de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!